que assiste na casa do Senhor todas as noites, que levantam as suas mãos ao seu santuário. Meus irmãos, nós estamos aqui para render louvor e glória ao único que é digno, Jesus Cristo. Amém? Que bom que nós vencemos o cansaço, vencemos outras situações e nós estamos aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra na noite de hoje, registrado no livro de 2 Reis, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do verso de número 8. Eu quero crer que o Espírito Santo falará conosco, como tem falado das outras vezes. Nós vamos pegar esse texto como base de atitudes que provocam milagres. Milagres não se explicam, milagres não têm explicação. E as circunstâncias da vida nos ensinam que às vezes nós estamos tão carentes de um milagre. Não, irmãos. Às vezes uma bênção, ela chega numa hora tão precisa, mas às vezes a bênção do dia a dia, do pão de cada dia, algumas vitórias sobre a nossa vida, parece não nos bastar. Então nós sentimos que o Espírito Santo, quando assim a gente sente, ele está nos conduzindo para um caminho de uma dependência maior de Deus, porque milagres só Deus pode fazer, amém? Milagres só Ele faz, e Ele é especialista em fazer milagres. Poderíamos citar outros textos e usarmos outros textos sobre atitudes que provocam milagres, mas o Espírito Santo me levou aqui nesse texto que sempre mexeu comigo. Essa palavra mexe muito ao meu coração, porque a gente vê aqui uma mulher desesperada. Não, a gente não vê uma mulher desesperada, mas a gente vê o quadro de uma mulher que tinha de tudo para estar desesperada, e ela mantém-se dentro de um equilíbrio surreal. Parece que a gente, ao ler esses versos, parece se tratar de outro mundo, mas não, irmãos. Quem vive na fé e na dependência de Deus realmente vive em outro mundo, em outra atmosfera. Então essa palavra mexe muito ao meu coração, e eu quero usá-la hoje como objeto da nossa reflexão esta noite. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 8 a seguir. A sunamita e o seu filho. Quem encontrou o texto sagrado pode dizer comigo amém? Amém. Maravilha, glória a Deus. Todos já encontraram? 2 Reis 4, 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos ler, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida,
abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele a tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Ponto final. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: vai tudo bem. Então albardou a jumenta e a seu moço, e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. E agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor o encobriu e não o revelou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão da tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saudeis, e se alguém te saudar, não lhes respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Aleluias. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele a sua carne, estendeu-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu menino e saiu. Oh, glórias! Pai, nós lemos a tua palavra, Senhor, na íntegra. Fala aos nossos corações esta noite, em nome de Jesus, porque precisamos, Senhor, de sermos orientados, pois vivemos altos e baixos, vivemos tantas situações que diante dos nossos olhos nos parecem impossíveis, e às vezes, Senhor, as coisas que enfrentamos são tão simples, e mediante elas nós perdemos a paciência, perdemos o equilíbrio, vivemos na ansiedade. Espírito Santo, fala aos nossos corações e nos ensina a viver nesta caminhada, Senhor, confiando literalmente e somente em Ti.
Assim nós te agradecemos e pedimos a bênção do Teu Espírito para que esta palavra se torne clara, a mensagem que o Senhor tem a revelar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Tomem os vossos assentos, queridos irmãos. Eu fiz questão de ler todo o texto, porque a gente quer segurar aqui em algumas informações precisas e fazermos aqui as aplicações que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações. Atitudes que provocam milagres ou ações que provocam milagres. Como eu disse aqui, poderíamos citar várias passagens bíblicas que nos dão exemplo de pessoas que agiram e a partir das suas ações o milagre aconteceu. Poderíamos falar aqui de vários exemplos. Por exemplo, Abigail, ela teve uma atitude que salvou a sua casa do extermínio. E muitas das vezes, irmãos, as nossas reações, em vez de trazer solução, nós conseguimos piorar a situação. E à luz das Escrituras Sagradas, há exemplo desta mulher que nem aparece aqui o seu nome. Esta mulher nos dá algumas lições e a gente vai falar sobre elas aqui esta noite. Quem era a Sunamita? Quem era esta mulher que não aparece aqui o seu nome? Uma mulher que o seu nome não aparece, mas a sua história impacta, a sua história de fé e de confiança em Deus impacta o mundo todo. Aleluias! Como impacta a minha vida e creio que impacta também a sua vida. Eliseu, em suas viagens frequentes por passar por Sunem, que ficava perto do vale de Jezreel, e ali sempre tendo em rota Sunem, porque ele saía da sua cidade e ele ia sempre ao Monte Carmelo buscar ali a presença do Senhor, ou por que não dizer, naquelas cercanias existiam também a escola de profeta. Então, em sua rota, sempre Eliseu passava por Sunem. O que nós sabemos de Sunamita é que ela era uma mulher rica, que possuía muitos bens. O que nós conhecemos dela é que ela fazia parte de uma classe social elevada e que tinha um alto poder aquisitivo, e que ela tinha também qualidades que vão nos conduzir hoje a vencermos algumas situações que permeiam a nossa vida. Ela tinha uma percepção acurada, ela não vivia aleatoriamente, ela tinha uma percepção excepcional, porque nas idas e vindas do profeta Eliseu, ela observou qualidades naquele homem. Qualidades de um homem de Deus. Como eu disse, Sunem ficava muito próximo ao roteiro ou à rota diária de Eliseu. Sunem está localizada até hoje a 30 quilômetros do noroeste de Abel-Meolar, que era a cidade onde Eliseu vivia, sua cidade natal. Cerca de 40 quilômetros ficava Sunem do Monte Carmelo, de modo que não temos dificuldades de compreender o porquê Eliseu sempre passava por lá. E porque Sunamita disse ao seu esposo: eu vejo que este homem, que sempre, que todos os dias, ou que frequentemente passa por aqui, é um santo homem de Deus. Coisa extraordinária. O versículo de número 8 fala que havia naquela cidade de Sunem esta mulher que era rica ou importante, mas não foi por isso que a fez ser arrolada nas Escrituras Sagradas. Não foram as suas riquezas ou ocupar uma parte elevada na sociedade que a fez estar registrada nas Escrituras, mas foi as suas virtudes,
foram as suas qualidades que a fez estar aqui no cânon sagrado. Nossos poderes aquisitivos jamais nos farão entrar na história para marcar vidas se a gente não for extremamente generoso com os valores aquisitivos que temos. Mas as qualidades que possuímos, a gente pode marcar uma nação. As qualidades que possuímos, a gente pode marcar o mundo. A gente pode marcar as pessoas que convivem conosco. Quantos podem compreender isso? Podem dizer comigo amém? A primeira qualidade que esta mulher nos mostra e que não é fácil de achar hoje, está ficando cada vez mais raro esta qualidade. E a primeira que eu quero destacar: esta mulher era uma mulher que exercia a generosidade. Ela era uma mulher generosa. Ela reteve sempre que Eliseu passava por lá, ela convidava a sua casa e o mantinha de pão, de comida. Ela não deixava que o profeta passasse por lá sem, se fosse hoje aqui, um cafezinho com pão de queijo, quem sabe um bolinho de milho, uma broa de arroz, uma broa de fubá, enfim, use a sua imaginação. Sempre que Eliseu por ali passava, ela o convidava para estar na sua casa a comer pão. Versículo 8 nos mostra isso. Mas o texto nos mostra que ela não se contentou com isso, em apenas estar ali dando comida, sustentando as suas indas e vindas com alimentação. Ela possuía muitos bens e ela sabia administrá-lo. Ela não apenas estendia as mãos para satisfazer uma necessidade momentânea, que era a fome do profeta. Ela quis fazer mais, porque quem é generoso não se contenta com em suprir as necessidades momentâneas. Quem exerce a generosidade sempre tem no coração o desejo de fazer mais. Sempre tem no coração o desejo de fazer muito além daquilo que, às vezes, as pessoas generosas fazem. Então ela chega perto do marido dela e nos revela aqui a segunda qualidade. Primeira qualidade, a primeira virtude, uma mulher generosa. A segunda, ela era observadora. Ela tinha uma percepção aguçada. Ela não vivia ao léu dizendo: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, ela tinha uma visão do seu entorno. Ela observava os comportamentos do profeta e também observou que ela poderia fazer mais e que o profeta necessitava mais. Então ela chega para o seu esposo e disse: eis que eu tenho observado que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Dentro dessa perspectiva, da sua observação, eu aprendo uma outra lição aqui. Eu quero aplicá-la de uma vez. Vocês já perceberam como que a gente tem facilidade de observar os erros das outras pessoas? Como que nós temos facilidade de observar as falhas das pessoas? E não só, diga-se de passagem, observar, mas de dizer, de verbalizar as falhas e os erros das outras pessoas. Mas diferentemente de nós que temos essa facilidade de ver as falhas e maximizar essas falhas, esta mulher, ela decide observar qualidades. Porque, irmãos, não tem ninguém nessa vida que só tem erros. As pessoas falham, mas as pessoas também têm qualidades. As pessoas não são perfeitas, mas as pessoas têm um lado bom. Vocês conseguem compreender isso? E às vezes nós maximizamos os erros, as falhas, e em detrimento a isso, nós abortamos e sabotamos a nós mesmos, e grandes e lindos projetos que Deus tem
a realizar através de nós. E ao observarmos as falhas das pessoas, e somente as falhas, nós nos trancafiamos, nós nos auto-sabotamos e nos privamos de continuar sendo uma bênção. Meu irmão, minha irmã, o Senhor tem me chamado nesta terra para fazer a diferença na vida das pessoas. Diga-se de passagem, não tem ninguém perfeito. Consegue compreender? Podem dizer comigo amém? Amém. Mas esta mulher foi um instrumento de Deus. Ela observou as qualidades que tinha na vida do profeta e ela procurou ajudar ainda mais. A gente sabe que o profeta Eliseu tinha os seus méritos pelo seu bom testemunho, mas a mulher soube reconhecer o caráter do homem de Deus. Isso é bom, né? A gente quer aplicar outra coisa aqui também. Como é maravilhoso chegar em casa, encontrar a casa limpinha, comida prontinha, a roupa limpinha, sim ou não? Como é maravilhoso ver o esposo cuidando de tudo. Isso é bom. A gente precisa tecer elogios, precisa reconhecer o trabalho um do outro. Isso é maravilhoso, isso é saudável, né? Que bolo maravilhoso, como você mudou a casa hoje, como você está hoje, o que eu posso fazer para ser bem. Como é gostoso isso, irmãos, como faz bem a nossa alma. Reconhecer o caráter cristão, reconhecer as qualidades que as pessoas têm, reconhecer as coisas boas que as pessoas fazem e têm feito. Eu já disse isso, e é importante a gente aprender essa lição. Vamos continuar. Quem já faz, continua. E quem não faz, decida ser um instrumento de Deus, para que a sua boca seja uma boca profética de Deus, para abençoar as pessoas e destacar as virtudes que essas pessoas têm. Amém, meus irmãos? A terceira qualidade desta mulher é que ela era detalhista. Ela era dedicada. Talvez na linguagem de hoje, perfeccionista, não sei. Mas ela era dedicada. Ela dava pão, ela dava comida, mas ela quis fazer mais. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos, olha só a dedicação dela. Ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Versículo 10 nos mostra que ela pensa e planeja nos detalhes, porque a sua generosidade a impulsionava isso. Ela pensa e planeja os detalhes. Ela pensou na cama para o descanso do profeta, ela pensou na mesa para a sua refeição, a cadeira para que ele ali pudesse recostar, sentar-se e escrever, o candeeiro para iluminar o ambiente, para aquecer o ambiente. Ela não fez pelas metades, ela fez o bem nos mínimos detalhes. E às vezes nós percebemos que essa geração quer fazer as coisas muito superficial, fazer ali parcialmente, fazer ali regrando, medindo. Não, irmãos, não. Deus nos chamou para ser uma bênção. Quarta qualidade desta mulher, ela era submissa, transparente e fiel ao seu esposo. Ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Ela entendia como viver a dois. Ela não usou eu farei, ela disse: façamos-lhe, pois um pequeno quarto. Ela poderia mandar fazer o quarto, ela poderia, na sua autonomia, no seu poder aquisitivo,
ela poderia não ser transparente, ela poderia não ser submissa, ela não poderia ser parceira, mas ela usou a palavra façamos-lhe. Vamos juntos. Irmãos, tem situações que a gente não faz sozinhos. A gente ora sozinho. Tem lutas, tem situações que a gente precisa de alguém para orar com a gente também. Tem cargas que a gente leva sozinho, mas tem cargas que a gente não consegue levar sozinho. Tem lutas que a gente consegue triunfar, mas a maioria delas nós precisamos de alguém para interceder, para orientar. E ela compreendeu isso. A quinta qualidade dela, ela era uma mulher que tinha contentamento, apesar de que o seu sonho talvez de ser a mãe, que toda mulher judia sempre, toda mulher, principalmente do Oriente, sempre sonhou em ter filhos. Isso é um valor cultural imenso. Até hoje o governo de Israel dá bolsas para que as mulheres possam ter filhos, incentivando as mulheres a serem produtivas. Imagine aquela época. Imagine. Apesar disso, ela era uma mulher que tinha contentamento. Quando Eliseu a pergunta: o que eu hei de te fazer em detrimento à generosidade que você fez? Irmãos, generosidade gera generosidade. Oh, glória a Deus. Generosidade gera generosidade. O problema é que às vezes a gente faz para tal pessoa e espera receber daquela pessoa. A gente não pode fazer ou exercer a generosidade esperando em troca. Nós devemos fazer generosidade, exercer a generosidade sem esperar nada em troca. A generosidade pode vir de alguém que está recebendo, mas nem sempre. Mas neste caso, Eliseu olhou toda aquela generosidade. Não é impossível, a gente tem que fazer alguma coisa. Não é impossível, a gente tem que abençoá-la. E quando a chama, ela disse: olha, eu habito no meio do meu povo. Ela não pede nada em troca. Nada. Absolutamente nada. Ela sentiu e ela expressou o seu contentamento. Filipenses 4,12 nos mostra o contentamento daquele que serve ao Senhor. Tem como colocar aí Filipenses capítulo 4, versículo de número 12. Olha que extraordinário. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer a necessidade. Olha aí, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Oh, meus irmãos, todas estas coisas, todas estas mazelas, todos estes conflitos, a falta de alguma coisa em nós não pode tirar a alegria da salvação e o contentamento que Cristo nos proporciona na caminhada da fé. Oh, glória a Deus! Pode nos faltar algo, pode nos faltar amigo, mas não pode faltar a companhia do Senhor Jesus. Pode nos faltar muitas coisas. A expressão daquela mulher, a despeito de não obstante, a não ser ainda mãe, ela disse: eu não preciso de nada. Não preciso de nada. Estou contente. A sexta qualidade daquela mulher, e aqui que a gente quer falar um pouco mais, ela tinha controle emocional. Geralmente os homens têm mais equilíbrio emocional, não, irmãos? Geralmente sim. Geralmente as mulheres tendem a perder mais facilmente o controle emocional. Apesar de que isso tem
uma gama aí de muita relatividade, principalmente essa geração de hoje, né? Os homens estão perdendo mais o equilíbrio emocional do que as mulheres. Mas essa mulher, ela tinha o controle emocional. Versículo 21, versículo 23. Gente, o filho desta mulher estava morto. Ela pegou o seu filho morto, subiu no quarto do profeta e deitou sobre a cama do homem de Deus que ela havia feito. Fechou a porta e saiu. Encontrou com seu marido e disse: manda-me já 2 de seus moços e uma jumenta, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais ao homem de Deus? Hoje não é sábado, nem lua nova. E ela disse: vai tudo bem. Meu Deus, menino morto. A mulher vai ao encontro do esposo e não diz nada para ele. É muito controle emocional. Sim ou não, irmãos? É muito controle emocional. Aqui é um ponto marcante, que marca muito a minha vida. Porque na perspectiva humana, morreu, ponto final. Sim ou não, irmãos? Na perspectiva humana, morreu, ponto final. Não. Mas ela creu na promessa de Deus. Quem disse foi Deus, não foi? Eu acredito que esse aqui é o ponto-chave da fé daquela mulher. Porque quando Geazi disse: olha, Eliseu, ela não tem filho, ela disse que não precisa nada, mas ela não tem filho, então Eliseu manda chamar, traz ela de novo. E quando ela chega, para na porta do quarto, Eliseu disse: olha, ao tempo determinado você abraçará um filho. Ela disse: meu senhor, não mintas a tua serva, não faça isso. Mas no tempo determinado, daquilo que Deus disse, aconteceu. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria, ou falaria Deus e não aconteceria. O que o homem diz, podem duvidar, mas o que Deus diz permanece de pé. Passa-se os céus, passa-se a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia! Eu acredito que dentro do coração daquela mulher gritava: mas eu não pedi filhos. Deus me prometeu. Ele me deu. E vai levar desta maneira? Não. Aquela mulher entendeu, mediante a voz de Deus e a promessa de Deus, que a morte não era o ponto final. Deus está falando com alguém aqui esta noite. O processo que você está passando, os problemas que você está enfrentando, a voz do Espírito me diz: não é o ponto final. Lembremos de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Os chamou e disse: olha, gente, a gaita, o pífaro, a flauta vão tocar. Aproveitem, curvem-se diante da vossa majestade. Sadraque, Mesaque e Abednego disse: rei meu senhor, não precisa gastar tempo. Nós não curvaremos diante de outros deuses. Nós só curvamos diante do Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Só mediante a Ele. Quem olhava para o cenário, diante da ordem do rei Nabucodonosor, amarre-os e lance-os na fornalha aquecida 7 vezes mais. O que aconteceu é que eles foram amarrados. Os homens, acredito eu, mais fortes e robustos, os manietaram e os levaram à fornalha. Só de aproximar, aqueles homens que os lançaram dentro da fornalha morreram.
que olhava para o cenário e dizia: ponto final. Mas Deus estava reescrevendo uma nova história naquele império. O império pagão, a glória de Deus estava sendo manifestada através de um olhar, de uma perspectiva humana. É ponto final. Deus vem e coloca uma vírgula e reescreve uma história para que o nome dele seja glorificado, mediante a confiança, a resiliência e a fé daqueles 3 jovens hebreus, judeus. Aleluia. Quem tem fé, quem acredita. Você crê que o nosso Deus é o Deus do impossível? Você crê que o nosso Deus faz infinitamente mais, além do que pensamos, pedimos ou imaginamos, conforme está escrito na sua palavra? Então a pergunta é: por que desesperar? Por que perder o equilíbrio? Por que perder o sono? Por que perder a paciência? Acalme o seu coração. A última palavra é dele. A gente só precisa confiar e descansar. Talvez qualquer um de nós viríamos aquela situação e os gritos seriam inevitáveis. O desespero seria inevitável. Talvez seria mais fácil o sepultamento, porque seria mais racional o sepultamento. Mas aquela mulher acreditou, eu estava fiuzada na palavra de um Deus que falara na boca do profeta. Espera aí, se ele abriu a minha madre, ele é poderoso. Estou conjecturando que talvez ela pensou assim: ele é poderoso para voltar a vida do meu filho. Aleluia. Talvez o Espírito Santo queira que alguns de nós lembremos aqui do que ele já fez na nossa vida. Aleluia. Talvez o Espírito Santo quer que a gente lembre dos milagres que ele já fez. E se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Aleluia. Ele não muda. Ele não tem mudança e nem sombra de variação. Uma atitude de grito, de desespero, de pavor, de anúncio para todas as pessoas. Ela agiu literalmente o contrário. Ela tinha de tudo para reclamar, de tudo para chorar, de tudo para seguir o curso natural da vida. Mas ela não se abalou pelos fortes ventos. E às vezes, irmãos, a gente reclama por tão pequenas coisas. A gente olha para tudo e diz: nada está bom, né? Imagina esse quadro. Imagina essa situação. Um filho da velhice. Meu Deus. Um filho de promessa. Mas ela confiou. A atitude dela nos mostra que nós podemos trazer a fé para os piores momentos que nós vivemos. O controle emocional daquela mulher a fez expressar para o seu marido, ao ser perguntado: por que você vai ao profeta? Hoje não é sábado nem lua nova, por que você vai procurá-lo? Ela podia dizer o quê? Não, nosso filho está morto lá em cima da cama. Não, ela disse: vai tudo bem. A fé, ela grita em nossos corações: vai tudo bem. A confiança em Deus grita em nosso coração uma paz que diz: vai tudo bem. Sabe, Isabel, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. É a alegria das coisas que se esperam. Celebremos as nossas vitórias, mesmo que diante dos nossos olhos a gente não vê possibilidades. Celebre, glorifica, exalta o nome do Senhor, mesmo que diante dos nossos olhos há um ponto
Para o nosso Deus tem. Para o nosso Deus tem. Oh, aleluias. Glória a Deus. Em sétimo lugar, ela era uma mulher de atitudes. Atitudes. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu, chamou ao seu marido e falou com o seu moço: olha para os moços que foram com ela, e o jumento corre, não para enquanto eu não disser, vamos apressadamente. Aleluias. Irmãos, existem situações que a gente deve só orar mesmo. Você já viu em situações que não tem o que falar, não tem o que dizer, não tem o que fazer, é só orar e jejuar mesmo? Já se viu nessa situação? Quantas vezes? Quantas vezes? Mas a situação que nós precisamos ser ousados, precisamos agir além de orar, precisamos reagir além de orar. Reagir dentro do equilíbrio, dentro do controle emocional, reagir para a glória do nome do Senhor, reagir para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Oh, glória a Deus, aleluia. Às vezes nós reagimos para envergonhar o nome do Senhor, às vezes nós reagimos para complicar mais a situação, mas nós devemos reagir para a honra e a glória do nome do Senhor. Temos atitudes debaixo do controle do Espírito Santo. Aleluias. Oitavo, ela era uma mulher resiliente, persistente. Quando ela chega e ela diz: profeta, eu não disse não mintas a tua serva? Eu não te pedi filhos. Eu não disse. Aí Eliseu disse: vai, Geazi, leva o meu bordão. Se você encontrar com alguém, não cumprimente. Chegue lá, estende o bordão sobre o menino, ele vai viver, vai na frente. E Geazi vai. Ele disse também: pode ir com ele. Ela disse: não, eu não vou se você não for comigo. Olha que extraordinário. Ela foi resiliente, ela foi persistente. Aí o homem de Deus se levantou e foi com ela. Aleluia. Tem gente querendo vencer. Aqui eu estou fazendo uma aplicação sozinho. Tem gente querendo vencer no grito. Tem gente querendo vencer na força do seu braço. Tem um hino que diz assim, ó: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. O profeta aqui é representante de Deus para a nação. Nós não venceremos, irmãos, se nós não estivermos na companhia de Deus. Me lembro aqui de Deus dizendo para Moisés: Moisés, pode ir, eu já enviei os meus anjos diante de você, eu já dei vitória antecipada. Moisés disse: Senhor, não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. Não nos faça, nós não vamos dar um passo se o Senhor não estiver com a gente. Aleluias. A gente precisa compreender que não podemos andar na estrada da vida, na caminhada da fé, sem a companhia de Deus. Sunamita entendeu que neste momento extremo na sua vida, ela decidiu não andar sem a companhia do profeta Eliseu. Ele se levanta e vai.
A nona qualidade, ela era uma mulher grata. Gratidão. Quando Eliseu ressuscita o seu filho, conforme nós lemos, por isso eu fiz questão de ler todo o texto, toda a história. Quando Eliseu entrega o seu filho, ela se prostrou aos seus pés e, se inclinando em terra, tomou o seu filho e saiu. Vida que segue. O texto não disse, não lemos todo o texto aqui. O texto não disse se nesse intervalo o esposo dela teve conhecimento de causa. Mas pelo que lemos, pelo que entendemos, o esposo dela ficou sabendo de tudo que aconteceu quando seu filho já estava ressuscitado. Esta mulher nos mostra outra lição, portadora de milagres. Deus essa noite quer usar a nossa boca, quer usar a nossa voz, quer usar a nossa vida para testemunhar das maravilhas que Ele fez, que Ele está fazendo e que Ele fará. Aleluia! Oh, aleluia! Esta é a mensagem de Deus para esta igreja na noite de hoje. Permita que você seja portador de boas novas, portador de milagres, portador de bênçãos. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Quantas das vezes a gente maximiza os defeitos, os problemas das outras pessoas e os problemas que nós enfrentamos e às vezes vivemos. Ó vida, ó céus, por que acontece comigo? Por que está acontecendo comigo? Lembro-me de Davi, e aqui eu encerro. Quando seu filho estava doente para morrer, ele deitou em saco de cinza, não comeu, afugentou os músicos, não bebeu, não fez barba, não cortou o cabelo. Mas quando chegou a notícia, Davi, o menino morreu. Ele se levanta, ele reage. Ele se barbeia, ele se banha, se barbeia, corta o seu cabelo, troca as vestes e assenta e come. Quantas vezes a gente paramos ministerialmente? Paramos por causa das coisas que acontecem, as decepções e as frustrações. Os anciões, os homens do palácio, eles ficaram preocupados em dar notícia para Davi, dizendo: se o menino estava doente, ele estava naquela comiseração, não comia, não bebia, só chorava. Imagina agora quando a gente dá a notícia que o menino morreu, e quando deu a notícia, essa foi a reação. Então eles perguntaram: por que você está reagindo assim? Então Davi disse: enquanto ele estava com vida, eu estava orando, eu estava pedindo, eu estava clamando. E foi o projeto de Deus levá-lo, foi o plano de Deus levá-lo. Deus cumpriu o que ele disse. Agora eu preciso me levantar. Tem um trono para ser ocupado, tem uma coroa, tem um cetro. Eu preciso continuar na caminhada. Levantem-se. Eu não sei o que tem acontecido, o que tem sucedido, o que tem feito você parar. Eu não sei quais são os problemas, quais são os processos que tem feito você estagnar. Sunamita tinha de tudo para parar. Ela tinha de tudo, mas ela não parou.
Porque a confiança estava no Deus da promessa, estava no Deus que promete e cumpre. Aleluia. Estava no Deus de aliança. Aleluia. Eu quero orar por vocês, quero orar com vocês, quero também orar para pessoas que querem a partir de hoje continuar sendo, ou serão a partir de hoje, portadores de milagres. Venham à frente. Aleluia. Nosso Deus é Deus de aliança. Os olhos dele estão sobre nós. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis a ouvir o seu clamor. Presbítero Gessimar, vai derramando esse azeite sobre a cabeça dos filhos de Deus que aqui estão. Nesta oração o Senhor vai mudar a perspectiva do nosso olhar, vai mudar a perspectiva da nossa mente, da nossa vida. Oh, aleluia. Oh, meu Deus, consagra este azeite que será espargido exatamente neste momento sobre a vida de cada um dos teus filhos. Ministramos a tua palavra, Senhor, e a sua palavra ela foi ministrada no direcionamento do teu Espírito esta noite. Situações irreversíveis, humanamente falando, muda, Senhor, este quadro, muda esta história. Essa história que tem tudo para terminar em tragédia, em morte. Senhor, muda esse cenário para a vida. Oh, glórias! Oh, glórias! Oh, meu Deus, este processo que tem de tudo para terminar em ruínas. Restaura, Senhor. Opera o teu milagre, Pai. É assim que nós oramos e te pedimos esta noite.